Olá, meus queridos alunos do primeiro ano. Como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Hoje, a nossa aula será sobre a fotossíntese. Provavelmente vocês já estudaram a fotossíntese lá no fundamental, né? Pois agora nós iremos estudar a fotossíntese mais detalhadamente. Vocês sabem como é realizado esse processo? E quais são os componentes básicos para a realização da fotossíntese? Acompanhe a aula que vocês irão entender passo a passo. Os seres vivos, eles precisam de alguma forma obter energia para a realização de suas funções, não é isso? Os seres humanos, nós somos seres heterótrofos, assim como alguns animais. Ou seja, nós não produzimos o nosso alimento. Enquanto as plantas, elas são seres autotróficos. O que é seres autotróficos? São os que produzem seu próprio alimento. E esse processo é realizado através da fotossíntese, que também é realizado pelas algas e pelas cianobactérias. E o que é necessário para que ocorra a fotossíntese? Da água, ela é uma das matérias-primas da fotossíntese. A água e os sais minerais, elas são retiradas do solo através das raízes das plantas e chegam até as folhas pelo caule em forma de seiva, denominada seiva bruta. No ar que respiramos, existe um gás. Esse gás é muito importante para a realização da fotossíntese. Ele é o dióxido de carbono. Esse gás, ele entra nas plantas através das folhas. Temos também a luz do sol, que por sua vez também é absorvido pela folha através da clorofila. Essa clorofila é a substância que dá a coloração verde das folhas. Então, a clorofila e a energia solar transformam os outros ingredientes em glicose. A glicose, ela é o alimento da planta, que é um açúcar. Essa substância, ela é conduzida ao longo dos canais existentes da planta para todas as partes do vegetal. Ela utiliza parte desse alimento para viver e crescer. A outra parte fica armazenada na raiz, caule e semente, sob a forma de amido. Então, só recapitulando, glicose, ela é a principal substância orgânica que é produzida na fotossíntese. O amido é a glicose que transforma em amido, que é armazenado na planta. É como se fosse uma reserva. A glicose vai se transforma em amido e fica como uma reserva na planta. E temos a seiva elaborada ou seiva bruta, que é o líquido viscoso construído por água e substâncias orgânicas, que é produzida durante a fotossíntese nas folhas. Ela é conduzida pelos vasos condutores, desde as folhas até os locais de consumo e de. Bem, apesar de ser tão importante, a fotossíntese ela não necessita de muito para acontecer. Água, dióxido de carbono e luz. No processo da fotossíntese, essa planta libera também algumas substâncias de que ela não necessita, como é o caso do nosso oxigênio, que é o que respiramos. Esse gás ele é fundamental para a respiração de nós, seres vivos. Então, ela retira o gás carbônico liberado na respiração ou na queima de combustíveis, como na gasolina, e ao final libera o nosso tão querido oxigênio para a atmosfera. O açúcar que é produzido pela planta, ele é utilizado para a produção de energia. Se a planta produzir açúcar em grande quantidade, como eu já disse no slide anterior, ela armazenará esse açúcar para uso futuro, na forma de amido. E todos os seres vivos precisam de energia para sobreviver. A energia ela sempre é retirada dos alimentos. E também vale salientar que a água e o gás carbônico elas não são alimentos da planta. Elas são apenas substâncias que a planta utiliza para produzir o seu alimento. O alimento da planta é a glicose. A luz também não é alimento da planta. Ela fornece a energia necessária para que o processo da fotossíntese ocorra. É como se ela fosse o combustível. Mas onde é que ocorre essa tão falada fotossíntese? Gente, a fotossíntese ela ocorre em organelas denominadas cloroplastos.
Estas organelas, elas estão presentes nas mais diversas partes da planta. Entretanto, a sua maior ocorrência é no tecido interior das folhas, que é denominada mesofilo. Os cloroplastos são construídos por uma membrana dupla, como vocês podem ver no slide que o reveste. E além desse conjunto de membranas externas, apresentam dois conjuntos de membranas internas, as lamelas e os tilacoides. Os tilacoides podem ser encontrados empilhados, formando uma estrutura denominada grana. É nos tilacoides que encontramos os pigmentos, por isso que as plantas são verdes. A fotossíntese ela ocorre em duas etapas ou fases, que são descritas mais detalhadamente nos próximos. Gente, essas duas fases é denominada fase fotoquímica e a fase química. A fase fotoquímica, também denominada fase luminosa, é a fase que ocorre a captura de luz, ou seja, é o início, é onde tudo acontece. E a fase de fixação de carbono, que é a fase química, é onde a energia é capturada e será utilizada na produção dos compostos orgânicos. Bem, na fase luminosa ou fotoquímica, ela ocorre lá nos tilacoides, que é o local onde se encontram os pigmentos. Já a fase química, a fase de fixação de carbono, ocorre. Muitos falam que a fase clara e a fase escura da fotossíntese. Porém, é um termo um pouco equivocado, pois na fase escura também depende de luz. Bem, vamos ver agora mais detalhadamente a fase luminosa, que é a fase fotoquímica, a fase que depende da luz. Ela ocorre na clorofila, que é o pigmento sensível à luz, que está presente nos cloroplastos, lá no tilacoide. Nessa etapa, ocorre a fosforilação e fotólise da água. E a clorofila, ela fornece energia absorvida para que ocorram três processos. O primeiro processo é a quebra da molécula de água. O segundo processo é a formação de NADPH. O terceiro processo, a formação de ATP. Dentro dos tilacoides está o pigmento fundamental para que ocorra a fotossíntese, como eu já falei, que é a clorofila. Essa clorofila ela está associada a proteínas e a outros pigmentos. Esses pigmentos, eles absorvem outras faixas de comprimentos de onda que a clorofila não consegue absorver, melhorando assim o aproveitamento de energia luminosa. Esse conjunto de pigmentos e proteínas é chamado de fotossistema e está encarregado de absorver energia luminosa e transformá-la em energia química, que será utilizado para fazer a ligação entre os átomos. Quando recebem energia luminosa, os elétrons presentes nas últimas camadas dos átomos que compõem o fotossistema irão ficar bem agitados e se desprendem deles. Assim, a molécula de clorofila perde elétrons que poderão ser. Bem, nós já vimos a fase fotoquímica, que é a fase luminosa. Agora iremos ver a fase química, que é a fase de fixação do carbono. Nas reações de fixação do carbono, o NADPH e o ATP, que foram produzidos anteriormente lá na reação fotoquímica, eles serão utilizados agora. E eles são usados para reduzir o dióxido de carbono a carbônico orgânico. Nessa etapa, ocorre uma série de reações, que são denominadas ciclo de Calvin. Nesse ciclo, 3 moléculas de CO2, elas se combinam com um composto denominado ribulose 1,5-bifosfato, a RuBP, formando um composto intermediário instável, ou seja, um composto que ele vai ficar ali na parte do meio e logo vai mudar e se transformar em outro composto. Esse composto ele se quebra e produz 6 moléculas de 3-fosfoglicerato, o PGA. As moléculas de PGA, elas são reduzidas a 6 moléculas de gliceraldeído 3-fosfato, o PGAL. 5 moléculas de PGAL, elas vão se rearranjar e formar 3 moléculas de RuBP. E o ganho do ciclo de Calvin, então, é uma molécula de PGAL, ou seja, uma molécula de gliceraldeído 3-fosfato.
a qual servirá para a produção de sacarose e amido. Bem, agora que nós já vimos como ocorre a fotossíntese, a nossa professora Aline vai realizar uma aula prática com vocês. Tchau e até mais. Espero que tenham gostado.